texto que nós vamos ler hoje diz respeito a aquilo que os nossos dias necessitam, aquilo que eu e você precisamos em todo tempo ter como convicção para a nossa história, porque senão eu e você também sucumbiremos, tropeçaremos, cairemos nas ciladas deste mundo tenebroso, nas garras deste vil tentador que em todo tempo quer tragar a igreja do Senhor, quer fazer com que os servos do Senhor se afastem da graça bendita do Senhor. E a nossa temática hoje é sobre a graça que sustenta. A graça que sustenta, e eu quero ler com você a 1 de Pedro, no capítulo de número 5. Primeira epístola de Pedro, no 5º capítulo, Primeira de Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz a palavra de Deus. 1 de Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito Deus. Eis o rebanho do Senhor, eis a palavra do Senhor, e nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Torna esta palavra, Senhor, prática para esta nova semana que estamos iniciando. Torna esta palavra prática, Senhor, para o nosso viver. Tudo para a glória, tão somente de Cristo, Senhor nosso. Opera em nós, Espírito Santo, para o Teu louvor. No nome de Jesus. Amém. A graça que sustenta é o amparo ou aquilo que Pedro diz e outros autores, de uma outra forma, também dizem ser ela a âncora da esperança do ser humano. A graça bendita do Senhor, ela traz sustentação para a nossa história, porque os dias que nós vivemos, as circunstâncias em que nós vivemos, são difíceis, não são fáceis. E o desafio que nós enfrentamos na vida cristã também é parecido com os desafios que aos irmãos que estão recebendo esta carta lá atrás, quando Pedro a escreve, inspirado pelo Senhor, porque esses irmãos estavam passando. Volte as páginas, por favor, para o 1º capítulo, para você entender para quem era esta carta, a quem Pedro a endereçou primeiro e hoje o Senhor a endereça a nós. Diz aí o 1º capítulo, 1º versículo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. O povo de Deus estava então disperso. O povo de Deus estava agora espalhado, porque as perseguições estavam a cada dia mais agudas contra a igreja do Senhor. Pedro está escrevendo um pouco antes da sua morte, um pouco antes da morte também do apóstolo Paulo, e ele está aqui mostrando ao povo que existem desafios, mas existe uma graça bendita que sustenta a igreja.
não é diferente para os seus dias, não é diferente para os nossos dias. Quando nós lemos, então, no 5º capítulo, quando ele está encerrando esta epístola, ele quer trazer, então, essa firmeza de propósito para o povo, entendendo que o sofrimento, a dispersão, a perseguição, tudo isso não se comparam à glória bendita do Senhor que habita em cada um de nós, servos do próprio Senhor. Quando nós lemos, então, o capítulo 5, ele começa a instruir os servos de Deus, começa a instruir os pastores, começa a instruir os presbíteros, começa a instruir os jovens, começa a instruir as mulheres, os idosos. Ele quer instruir toda a classe da igreja, porque todos necessitam, como hoje necessitamos também, dessa graça bendita para que possamos saber, no trato do dia a dia, conviver bem, uma vez que já temos sofrimentos, perseguições, dispersão suficientes para eu e você agora nos ajuntarmos, nos fortalecermos em Cristo Jesus. Como a igreja do Senhor recebe então desta graça sustentadora o tempo todo na sua história? Sejam as crianças, sejam os adolescentes, os jovens, os casados, seja cada um de nós servos do Senhor, como nós podemos receber isso? A primeira lição para entender da graça sustentadora é a humildade. O versículo 6 já começa dizendo isso. Humilhai-vos. Não é fácil para nós, num tempo em que já somos perseguidos, num tempo em que já sofremos, num tempo em que as pessoas falam mal, num tempo em que as pessoas dizem falso testemunho a seu respeito, num tempo em que o mundo quer te destruir. Como o texto aqui aponta que o diabo, nosso adversário, ou vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge. Esse leão está rugindo o tempo todo na sociedade, querendo tragar você. Mas a graça sustentadora fala para você, humilha o seu coração na mão do Senhor, ou sob a mão do Senhor, porque esta mão do Senhor é a referência para nós daquele que é poderoso para nos tirar das humilhações, das perseguições. Foi assim lá no Êxodo. A boa mão do Senhor é que conduziu o povo saindo do Êxodo. Foi assim lá no cativeiro babilônico, quando eu e você já estudamos aqui Esdras, Neemias e Esther, quando eles dizem que a boa mão do Senhor estava com eles. Esta boa mão do Senhor, então, está sobre nós quando eu e você nos humilhamos, quando eu e você nos dedicamos, quando nós nos deliciamos dessa bendita graça do Senhor. Sabe, irmãos, uma coisa que a igreja jamais pode perder de vista e no seu coração e na sua prática é a prática de ser humilde. Nós não precisamos, eu e você não precisamos nos exaltar para nada, porque Deus humilha estes que se exaltam, mas Ele exalta aqueles que se humilham. A palavra de Deus, então, dá-nos a receita dessa graça sustentadora. Essa graça sustentadora vem num coração que reclina-se ao Senhor, num coração que entende a bondade do Senhor, desse coração que entende que depende do Senhor. Eu nem combinei com a missionária, mas ela leu aqui para nós, se nos pudessem devorar demônios incontáveis. Isso é uma realidade ainda hoje. Não só espiritual, mas também social, no dia a dia. Todos os dias você enfrenta lutas. Todos os dias alguém olha para você e faz... Em toda e qualquer circunstância. Mas eu e você temos a graça que nos sustenta, temos a graça que nos põe de pé. Por isso, então, devemos nos humilhar diante desse Deus generoso, gracioso, que traz ao nosso coração essa bendita graça, esse cuidado maravilhoso. Quando nós fazemos isso, automaticamente já nos vem outra atitude. Se eu me humilho diante do Senhor, olha o que o texto diz, versículo 7, eu também lanço sobre ele toda a minha ansiedade. A palavra ansiedade, você já sabe que ela é a mesma expressão de estrangulamento. Tudo aquilo que te sufoca, tudo aquilo que te estrangula no dia a dia, se você humildemente ir à presença do Senhor, lançar sobre ele, a graça sustentadora acalma o seu coração.
Você consegue encontrar paz, você consegue cobrar o ânimo, você consegue agora respirar para mais um dia. Amanhã é segunda-feira, gente. Amanhã é segunda-feira. E Deus te traz, então, aqui hoje, para você, encher os pulmões e a plenos pulmões, seguir adiante, embora haja perseguição, embora haja luta, embora haja dispersão, embora haja desafios incontáveis, maiores do que eu e você podemos ver. São desafios constantes, cotidianos, porém, o Senhor cuida de nós. O nosso Deus é a sombra à nossa direita. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós de perto. Como diz a canção, és Deus de perto e não de... Esse é o seu Deus. O Salmo 55, versículo 22, diz que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Se eu me humilho, se eu lanço diante dele toda a minha ansiedade, ou tudo aquilo que me sufoca, tudo aquilo que me atrapalha, me tira a paz, o Senhor, com essa graça bendita, me visita, te visita, nos visita, para que eu e você provemos da bondade dele. Deus tem isso para nós. Sabe o que é o grande problema? O grande problema é que nós somos altivos. O grande problema é que eu e você não deixamos de lado essa altivez. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que toda altivez que se levante vai cair. Não seja altivo, não seja altiva, não lute sozinho, não busque sozinho, clame junto com o povo de Deus, clame junto com o seu cônjuge, clame junto com a sua casa, clame junto com a sua igreja, clame, busque ao Senhor, humilha-te diante do Senhor, lança sobre Ele, porque você vai entender que todo o controle soberano só está em uma mão poderosa e generosa. É a mão do Senhor a nosso favor. Só Deus, só o Senhor pode controlar tudo na sua vida. Sabe, às vezes eu e você pensamos que nós controlamos alguma coisa. Às vezes nós achamos que podemos algo. Já falou, eu já disse, talvez você já tenha dito também assim, não deixa, isso aí eu domino. Isso aí eu sei. Pode deixar para mim. Deixa comigo. Não se envolve não. Você pode falar isso para qualquer pessoa, menos para Jesus. Não diga isso para Deus. Porque essa graça bendita te sustenta e Ele te convida então para você experimentar da docilidade dos céus, da amabilidade dos céus. O Senhor quer que você prove das benesses celestes, fazendo o quê? Lançando sobre Ele esta ansiedade. Pare de lutar sozinho. Quando você, parece-nos uma crescente de Pedro, quando você se humilha, quando você lança aos pés do Senhor, você deixa aquela carga de Mateus capítulo 28, que é para você então deixar o fardo no altar do Senhor e tomar o fardo dele, que é leve, o jugo suave para a sua vida. Quando isso acontece, há uma troca na nossa vida, que agora eu consigo olhar para o texto, que Pedro está falando que quando isso acontece, versículo 9, observe aí, eu consigo então resistir na fé. Eu consigo então ser fortalecido. Resistir é estar ancorado na verdade. Fica firme na verdade. Nós lemos hoje em João capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para resistir no dia mau, para resistir firme, é necessário que eu e você clamemos ao Senhor, supliquemos ao Senhor, como também Tiago, no capítulo 4, diz para o povo também ficar firme no Senhor. Você consegue perceber, então, que em todo o tempo, essa graça sustentadora nos convoca a confiar no Senhor e assim nos humilharmos diante dele, lançar sobre ele tudo aquilo que é queixa, tudo aquilo que é dor do nosso coração. Também essa graça bendita vai inundando o nosso coração de uma coragem sobrenatural, de uma força que eu e você não temos em nós próprios, senão advinda do Senhor e repousando sobre o nosso coração.
Deus quer exatamente isso para a nossa vida. Deus quer que você examine na sua história pontos fracos. Tem ponto fraco na sua vida? Mas o texto diz aqui é para você resistir. Mas para isso você tem que fazer, então, aquilo que os doutores aqui chamam de anamnese. Como é que é isso na sua história? Como é que é isso? Lembra do Sérgio Chapelain, do Fantástico? O Fantástico, como é que chama o negócio lá? Isso aí. Globo Repórter. Como é que ele falava? Como é, onde vivem, o que comem. Não é isso? O que Deus fala para nós é isso também. Para você resistir, para você fazer esse autoexame, você tem que saber o que você tem se alimentado, do que você tem se alimentado, como é que você tem buscado estar firme na fé, como você busca isso, com o quê? Quais os suportes que você tem usado para você entender, então, que aqui estou forte, esse ponto eu estou fraco, eu leio muito a Bíblia e oro pouco. Oro muito e leio pouco, estudo pouco. Qual o critério que te falta? Deus quer que você cultive uma vigilância no coração. Essa graça bendita, ela produz isso em nós. Se ela me faz humilhar, se ela me faz lançar sobre o Senhor, os dardos do inimigo estão vindo, mas eu continuo resistindo, firme na fé, porque sofrimento igual ao meu, tem muita gente passando. Sofrimento igual ao seu, meu irmão, minha irmã, tem gente passando. Então, para de ser ou de ter a síndrome do profeta Elias. Só eu fiquei, só eu sofro, por que eu? Ô Elias, calma aí, tem 5.000 joelhos que não se dobraram. 7.000? 5.000? Quantos mil? Um monte de gente que não está se dobrando. Por que é que você está se rendendo? Examine os pontos fracos. Elias começou a olhar as circunstâncias chamadas Jezabel e tirou os olhos de Yahvé. Se eu e você tirarmos os olhos do El Shaddai, se eu e você tirarmos os olhos do Adonai, se eu e você tirarmos os olhos do Cristo poderoso que anda sobre as águas, nós vamos sucumbir. Examine os pontos fracos da sua vida. Olhe para Cristo. Cultive vigilância na sua vida. Todo dia, toda hora, olhe para o Senhor, busque o Senhor. Ore sem cessar, como o apóstolo diz aos Tessalonicenses, sem cessar, busque ao Senhor. Caminhe um pouco mais comigo nesse texto, por favor. Sofrimentos iguais a esse, está todo mundo passando, versículo 9. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, essa graça é a graça que aperfeiçoa, é a graça que firma, é a graça que fundamenta, é a graça que me põe de pé todos os dias. E às vezes, irmãos, nós temos que pedir para o Senhor este auxílio. Às vezes, irmãos, Deus permite até que eu e você entremos lá na boca ou no ventre do cachalote. Para você lá do ventre do peixe gritar, ou se lembrar que ao Senhor pertence a salvação, Jonas. Às vezes precisamos disso. Às vezes nós precisamos passar por tudo isso para entender que é Deus, essa graça bondosa que nos faz caminhar. Essa graça sustentadora é que me faz, então, crescer na vida. Então, humildade, lançar sobre o Senhor a ansiedade, fazer um autoexame diário para resistir firme na fé, entender que sofrimentos iguais aos nossos tem gente que está passando também, se não piores. Se não piores. E entender que essa graça bendita, ou esse Deus de toda graça, nos aperfeiçoa de maneira poderosa. O que é aperfeiçoar, irmão? Nós temos algumas expressões na Bíblia. Aperfeiçoar, acrisolar, colocar no cadinho. O que é esse negócio? É Deus tirando impurezas de nós. A graça do Senhor nos prepara para isso. É por isso, então, que essa graça bendita nos restaura. Você não está sozinho. Você leu no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós lemos.
Se esta convicção entrar no seu coração, a sua vida, embora com lutas e dificuldades, será mais leve. A nossa vida será mais leve, porque o Senhor vai fazer o quê? Vai restaurar a nossa sorte. Lembra do salmista cantando? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor colocou alegria no coração, júbilo nos lábios, uma nova canção para o povo, porque Deus não somente restaura, mas o Senhor estabiliza, firma os seus pés. Lembra do Salmo 40? O Senhor me tirou do lamaçal, do tremendal de lama e me firmou os pés na rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico. Deus faz isso com os seus, Deus faz isso com a igreja, e Ele quer então que eu e você entendamos que esse Deus da graça bendita, sustentadora, faz isso conosco, nos restaura, nos estabiliza, e o melhor de tudo. Lembra de Davi dizendo, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. No Senhor eu salto muralhas. Lembra deste Davi dizendo, por que estás abatida a minha alma? Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. Este mesmo Deus da graça é o Deus que faz então com que o salmista no Salmo 33 fala assim, a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos em teu nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Se nós firmarmos o nosso coração em Cristo, é isso que nós vamos viver. Deus nos firma para isso, Deus nos dá vigor, nos dá força para vencer. Quando nós lemos, então, o Salmo, vamos voltar lá? O Salmo 46? Me ajuda aqui, mídia? Quem está aqui hoje? Nem estou vendo. Ali, ai, deu tchau ali. Salmo 46, abre aí de novo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, que dia? Nas tribulações. Portanto, peraí então, porque ele está falando assim, ó, Deus é. Portanto, não temeremos. Vamos ficar firmes. Ainda que, lembra lá do Abacuque? Ainda que a figueira. Assim fica mais fácil de guardar o versículo, né, gente? Não é? Não é? Então, ainda que transtorne tudo isso, eu e você seremos nutridos pelo rio de Deus. O rio de Deus é Ele quem conduz. O rio de Deus é tão poderoso que é Ele que conduz os corações, como a corrente das águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Deus é que conduz todas as coisas. Deus quer que eu e você entendamos, então, que humildade diante dele, diante da vida, é necessário. Lançar as ansiedades, as angústias da vida sobre ele, é necessário. Confiar, ou ter vigilância em todo tempo, se faz necessário. Confiar nessa graça sustentadora é de suma importância para a vivência da sua alma. É alimento, é nutrição, é oxigênio para a sua alma. Confiar em Cristo. Confiar no Senhor. Lembra de João escrevendo sobre Tomé? Se eu não ouvir e não colocar o dedo nas suas feridas, de modo algum eu vou crer. Meu irmão, creia sem ver. Creia, porque o soberano está contigo. É nesta perspectiva que eu e você devemos caminhar. Nos sofrimentos, das angústias da vida, eu e você temos que dizer lá como Jó, capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e se manifestará na terra dos viventes. Eu tenho que crer. Está tudo ruim, está tudo adverso, mas eu confio que Deus está fazendo grande obra na minha vida, na minha história, e Ele me chama então para viver humildemente, lançar sobre Ele as minhas angústias, ansiedades, os sufocamentos da vida, para eu me manter vigilante, mas para eu confiar na graça. Confie na graça, confie na bendita mão do Senhor a seu respeito.
O nosso Deus é esse Deus que nos amou com amor eterno, com essa benignidade que Ele nos atraiu. Esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que atrai-nos para Ele de uma maneira tão graciosa, tão benéfica e benigna, de maneira que eu e você vamos sendo lapidados, transformados, porque parece que a cada lixada de Deus para eu e você ficarmos na retidão ou entrarmos no molde de Cristo, Ele lixa e assopra, Ele lixa e derrama bálsamo. Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso e Ele nos dá essa graça que nos sustenta o tempo todo. Ele nos dá essa graça. Essa graça, o nome já diz, ela é gratuita. Deus oferece essa graça a quantos a Ele virem, a quantos a eles se reclinarem, se humilharem, lançarem sobre Ele as ansiedades, as angústias da vida e as trevas, as lutas do inimigo. Ela nos traz uma sobriedade. O inimigo pode fazer isso, porém, Deus é conosco. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor me livrou. Todos podem te abandonar, mas o Senhor é a sombra à tua direita. O Senhor é o sol do meio-dia da nossa história. Nos dias nublados, Deus faz com que eu e você enxerguemos essa luz bendita que nos guia, que nos guarda, que nos aquece o coração. Deus nos dá essa esperança. É nessa esperança que você deve viver. É nessa graça bendita que você deve ser sustentada. É nessa graça bendita que a igreja deve viver. É nessa graça bendita que a igreja deve, então, buscar, orar, se humilhar, se deliciar, lançar-se sobre ela. É nessa graça bendita que eu e você, a nossa casa, a nossa causa deve estar nesta graça bendita, no altar do Senhor. Não há outro lugar melhor do que esse. Não há outro lugar melhor do que esse. Os antigos servos do Senhor encontraram esse deleite em comunhão com Cristo, em oração, em leitura da palavra. Os antigos servos do Senhor buscavam a Deus intensamente e viviam perseguições a ponto de serem queimados vivos, gente. Perseguições a ponto de serem lançados no Coliseu, você sabe. Essas angustiantes lutas não tiravam o peso dessa graça sustentadora que os encorajava a morrer pelo nome de Jesus. Qual é a angústia que tem feito você se distanciar de Cristo? Eu quero te dizer hoje que você está errado. Você está equivocado e equivocada se qualquer angústia deste mundo te afasta de Cristo. Porque as angústias dessa vida muitas vezes estão nos atos permissivos do Senhor para que você o busque, para que você o reconheça. Você se lembra que nós ouvimos aqui um sermão sobre Manassés? Depois de tantas atrocidades, depois de tanta coisa, ele orou ao Senhor. E o texto é maravilhoso de dizer, e o Senhor o ouviu. Você pode orar que Deus te ouve. Se a sua oração for humilde, se a sua oração for sincera, se a sua entrega for de fato, de todo o coração do Senhor, Deus te ouve e transforma a sua história. Essa é a graça bendita que nós celebramos. É a graça bendita que João já anunciava, ou que Isaías anunciou no capítulo 40. A voz do que clama no deserto, que veio preparar o caminho. Nós falávamos ontem na reunião do conselho desse texto. Os imperadores, os líderes, antes das viagens deles, eles mandavam uma comitiva ir adiante para ir limpando a estrada. Qualquer coisa que fosse uma cilada, uma pedra grande, uma árvore caída, esta comitiva ia já preparando o caminho. Agora imagine então eu e você, entendendo que isso tem a ver com Cristo. João Batista, então, estava indo só preparar o caminho até que aquele grande encontro com os dois, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Esse encontro maravilhoso
mostra então que toda aquela autoridade, todo aquele vigor que João Batista tinha e todo aquele jeito excêntrico, né, alguns chamariam, de pregação, estava só preparando o caminho para aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, se manifestar Salvador das nossas vidas. E é por isso que nós celebramos este mês. Celebramos aí o que a sociedade diz de Natal. Nós entendemos o que é a encarnação daquele que veio e nos amou primeiro, daquele que trabalhou, daquele que se entregou por nós, como nós vimos hoje na escola dominical, daquele que orou por nós, daquele que trabalhou por nós e daquele que ainda hoje trabalha a nosso favor, para aquele que ainda hoje intercede por nós, Cristo Jesus. Esta graça está aqui à disposição. O grande problema da igreja é não fazer uso deste benefício. Faça uso disso. Nós somos desafiados o tempo todo a confiar em nós mesmos. Nós somos desafiados a confiar em qualquer coisa desse mundo aqui. Tudo aqui é passageiro, é fugaz. Tudo aqui termina rápido. Porém, essa graça sustentadora permanecerá com a igreja do Senhor. Deus tem isso para a sua vida. Sabe, às vezes você precisa voltar para o seu jardim. Você precisa voltar à primeira essência. Talvez você esteja procurando algo em lugares errados. O benefício seu está no altar do Senhor. O benefício para a sua vida está no altar do Senhor. Você já fez essa oração? Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Irmãos, não é fácil cantar isso não. Porque eu falo para vocês, eu pedi para o pessoal do louvor incluir essa música, porque eu estava orando, estava pedindo para o Senhor e coloquei lá, já me veio essa música. E eu pedi para Deus, Senhor, não deixa eu perder o brilho, não. Porque se eu perder o brilho da sua graça, se eu perder o brilho do Senhor, da alegria do Senhor na minha vida, o que é a minha vida? O que é a sua vida sem a graça do Senhor? Sua vida será ofuscada, anulada. Pede para o Senhor mesmo, pede para Ele, Senhor, não deixa que eu perca o brilho desse primeiro amor, daquele dia que o Senhor falou, vem, você é meu, eu te amei, vem. Seu nome está no livro da vida, não é à toa, meu irmão. Não perca o brilho agora no meio do caminho, não. Segue firme com o Senhor. Descanse seu coração no Senhor, se humilha diante do Senhor, lança sobre Ele essa ansiedade do seu coração. O inimigo está atacando o tempo todo e você está tentando defender-se com essa espadinha e com esse escudinho seu. Você tem o escudo que é a palavra do Senhor, você tem a própria proteção do Senhor à sua frente. O Senhor te coloca por trás e fala, esse é meu. Mas só que você está se esquivando de Deus. Não se esquive mais desta graça sustentadora. Inunde o seu coração nela. Faça como o profeta Ezequiel estava dizendo, que era um rio de Deus, que dava nos tornozelos, e um pouco mais era nos artelhos, ou nos joelhos, e daqui a pouco a cintura, e daqui a pouco não dava mais para caminhar, era um rio que inundava a sua vida. Inunda o teu coração disso. Inunda a sua vida da palavra de Deus. Encha o seu coração de expectativas, de promessas que são de Cristo. A promessa de Cristo, ela não vem de maneira ilusória, falando para você, seus problemas acabaram. Não. O que ele diz é que ele estará conosco todos os dias. Sejam eles dias nublados, sejam eles dias ensolarados, sejam dias em que a brisa vem suave, ou seja, o dia que os terremotos se apresentam. O Senhor está conosco. Essa graça é sustentadora, ela convida você para não perder o brilho da vida. Se alegre no Senhor. Alenta o teu coração em Cristo.
Pastoreie o seu coração, meu irmão, minha irmã, de forma que você, de maneira muito conveniente, se conduza para Cristo. Não coloque Jesus em segundo lugar. Ele é o primeiro da sua história. Ele é o primeiro. Exalte ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Diga como o apóstolo Paulo termina a sua carta, ou está dizendo para Timóteo ainda, assim ao Rei eterno, Deus único, imortal, Deus vivo e poderoso, para Ele seja o quê? A glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Que essa graça bendita te sustente em todos os dias da sua vida. Você seja revigorado no Senhor. Você que está perdendo as esperanças, o Senhor te trouxe aqui para falar assim, ó, coloca o oxigênio. Coloca o oxigênio, que ainda tem força. Tem vigor para você. Vamos orar?